Olá, um prazer recebê-los novamente. Eu sou a Maria Letícia e esse é o nosso encontro online que faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Esse é um projeto realizado pela Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 17 anos, que já fez aniversário, na área da moda sustentável e desenvolve projetos que contribuem para a construção de uma cadeia de moda mais ética, limpa e inclusiva. Nessa edição do Lab Moda Mais, a gente tem o apoio da PM Foundation. E além das atividades presenciais, nós realizamos os encontros online com convidados inspiradores das mais diversas áreas da cadeia da moda. Hoje, Jaqueline e Natália, por favor, se apresentem, que vão conversar com a gente sobre a parte mais de contratação, de entrevistas, eu não posso dar spoiler. Vamos lá. Bom, Nath, eu vou deixar você se apresentar primeiro, porque a turminha já me conhece já. Então, tá bom. Bom, então meu nome é Natália, eu já atuo na área de recursos humanos há mais de 15 anos, muita experiência com recrutamento e seleção, passagem por grandes empresas, né, empresas de grande porte, médio porte, startup. Hoje eu atuo em uma empresa de tecnologia e hoje a ideia aqui é conversar com vocês sobre estratégia, como se aplicar numa vaga e tem bastante coisa legal por aí. Bom, eu sou a Jaque, vocês já me conhecem, e eu vou começar a abertura desse treinamento falando de estratégia, que é algo que eu sempre falo. Então, assim, não adianta eu sair agindo sem ter uma estratégia por trás. Então, o que eu vou pedir? Vamos subir a apresentação, que eu preparei uma apresentação para dar suporte aqui para gente, e depois ficar como suporte para vocês de conhecimento. Quando vocês estiverem vendo, já me dá um sinalzinho aqui. Opa! Uma apresentação super curta de 530 slides. Bem cara, Jaqueline. Ainda não está aparecendo, tá na arte. Aí tá, agora tá. Ele está aparecendo, só que ele tá não está no modo apresentação. Se for um... Agora foi. Legal. Então, assim, esse material é literalmente uma estratégia, é um apoio para conseguir a minha vaga, né? A vaga de vocês. Então, qual que é a estratégia por trás da vaga que faz sentido para a minha carreira, né? Porque se a gente entrar lá no LinkedIn, em outros sites, milhares, né? A gente vai ver 500 mil vagas lá e a gente precisa entender qual que é a estratégia, o que a gente precisa se preparar antes para a gente ter mais assertividade, tanto na entrevista quanto na contratação, tá? Então, a gente já pode passar isso daí. Então, minha carreira é minha responsabilidade. A gente gosta bastante, e assim, isso não é eu, é você, somos nós, raça humana. Gostamos muito de dividir a responsabilidade dos nossos resultados para as outras pessoas. Eu não sei se vocês vão lembrar, lá no começo do nosso curso, a gente falou dos 3 R's, que é a minha responsabilidade, a responsabilidade dos outros, e aquilo que não está nem na minha responsabilidade, nem na dos outros, né? Está o acaso, a sorte, quem acredita em Deus tem Deus, no universo, e assim por diante. Então, sempre tem a minha parte da responsabilidade, né? E a carreira é minha responsabilidade. Eu desenho a minha carreira, eu desenho para onde eu quero ir, eu vou experimentando e vou desenhando as estratégias para alcançar, tá? Então, como a gente está falando que a carreira é minha responsabilidade, a gente vai passar sempre por estratégia. A primeira dela é a estratégia de carreira, depois a estratégia de busca e depois a estratégia de entrevista. Ou seja, antes de eu começar, antes de eu passar por um processo de entrevista, eu preciso, sim, entender um pouco de carreira, um pouco do que e como eu vou fazer, né, e assim por diante. Então, vamos começar aí pela estratégia de carreira. Como que a gente vai se dividir, tá? Eu vou falar para vocês da estratégia de carreira e estratégia de busca, tá? Como eu busco vaga, a Nath também vai entrar bastante aqui com a gente, vai entrar nos pontos dela, né, como profissional especialista na área, e aí depois ela vai falar mais a fundo para vocês da estratégia de entrevista, tá?
tudo que está aqui, de alguma forma, a gente já abordou dentro da sala de aula, em picados, né? Então, aqui vocês vão ver tudo se consolidando. Mas vamos lá. Primeiro, estratégia de carreira. O que eu costumo dizer? Que é uma etapa, que etapa da minha carreira eu estou e qual que é o plano de desenvolvimento para essa. Mas, como primeiro passo, eu preciso entender a seguinte coisa: aonde eu estou nessa jornada toda, né? Porque tem uma diferença entre minha carreira e meu histórico profissional. Qual a diferença entre eles, né? Carreira eu posso ter várias, né? Então eu posso fazer uma trajetória de carreira, passar por diversas áreas, como eu já disse para vocês, ter transições de carreira e assim por diante. Histórico profissional é onde você passou. Mas antes da gente falar de carreira, é muito importante a gente entender aonde a gente está. Então, onde eu estou? Quando a gente olha qualquer estrutura, ela sempre parte de uma hierarquia. Aqui eu trouxe uma hierarquia corporativa, mas ela não é muito diferente dos demais corpos, né? Então, quando a gente está falando, vamos pensar numa pirâmide. Então, na parte superior da pirâmide, a gente tem os CEOs, os presidentes, gestores, são gerentes, todo o corpo de liderança, vem supervisor, coordenador. Abaixo dos supervisores vem um especialista, depois os analistas, e aí embaixo vem a operação. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Quando a gente vai falar de carreira, eu preciso muito bem entender onde eu estou para não ficar me candidatando e não ficar me expondo a vagas e a posições que eu ainda não estou preparado para isso. Porque para cada etapa da carreira, eu preciso ter um amadurecimento de 3 pernas, né? Vamos dizer, da minha experiência em resolver problemas, o meu conhecimento técnico e a minha habilidade de resolver problemas. Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que o mesmo conjunto comportamental, por exemplo, que um assistente de operação, lá de produção, é o mesmo conjunto comportamental, por exemplo, que um coordenador ou um gerente tem que ter? Não, não é. Enquanto um gerente de uma operação, o seu, ele tem que estar preocupado com o negócio, a parte financeira, e não é só o comprar e vender, é a saúde do negócio, e assim por diante, é diferente, por exemplo, de uma habilidade de organização, de como organizar o setor, de como fazer um bom serviço, como acompanhar um cronograma. Mas uma coisa eu posso dizer, quando a gente cresce estruturado, a gente vai subindo nos topos, né, de carreira, vamos falar assim, mais estruturado, mais convicto, mais seguro. Por quê? Porque quando, e às vezes acontece, eu tenho alguns casos até para dividir. Então, assim, por exemplo, a gente vê o filho de não sei quem assumir um cargo de gerente, mas ele nem passou por todas as cadeias. O que a gente começa a ver? Que esse profissional, ele não tem substância, né? Ele não tem porte para suportar tudo aquilo, tanto de conhecimento em resolver problema, conhecimento técnico e comportamental. Então, assim, a primeira pergunta para vocês é: aonde vocês acreditam que vocês estão dentro desse ponto? Quem pode me dizer? Cri, 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 cri. Eles fazem cri, 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 cri. Acho que os alunos estão tímidos. Bom, então vamos lá. A primeira etapa, eu vou chamar de cargos de entrada. A gente está na primeira etapa, né? A parte de operação, auxiliar assistente, estagiários escolares e aprendizes. E de entrada, isso mesmo, Rafa. E aí tem um ponto que eu fiquei bastante feliz pesquisando as vagas, que a gente também tem condições, quando eu falo a gente, eu falo vocês, também tem condições de ir para um segundo nível, que são os analistas. Tem algumas vagas de analistas que eles não pedem faculdade, eu vou compartilhar com vocês também. Então, estamos na primeira etapa. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e também a humildade de estar nessa primeira etapa, porque a gente também precisa aprender a ser aprendiz, né? A gente precisa aprender a ser orientado.
Por mais que quando a gente tem pouco conhecimento, a gente já quer avançar muito, mas a gente está vocês estão na primeira etapa dessa pirâmide, tá? Vamos para o próximo, Nath. Então, toda vez que a gente define aonde a gente está, a gente precisa ter muito claro quais são as responsabilidades que aquela etapa da cadeia ela exige de mim. Quais são os conhecimentos técnicos que eu preciso para estar nessa primeira etapa? E quais são as habilidades comportamentais que eu preciso ter para estar dentro dessa etapa, né? Dessa etapa da minha carreira. Mas espera lá. Se eu estou perguntando em qual etapa da cadeia eu estou, que cadeia que eu estou, né? O que eu gosto de fazer? E aí a gente começa a entrar para o próximo passo. Pode passar. E aí aqui entra. Então vamos lá. Eu já sei que eu estou na primeira etapa da pirâmide, mas o que eu gosto de fazer, ou não gosto muito, mas aguento fazer por um tempo, e eu já posso fazer, ou seja, eu já posso trabalhar nisso. Lembrando que, muitas vezes, a gente é bastante tendencioso a fazer aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente gosta. Mas não querendo dar um banho de água fria, né, para quem nunca trabalhou, a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? Por exemplo, eu gosto de dar aula, mas detesto fazer apresentação. Então, por exemplo, essa apresentação para eu fazer, eu não gosto, mas a gente faz. A faço porque é uma necessidade. Nath, eu acho que seu microfone está desligado. Você falou alguma coisa? Queria complementar? Bom, vou continuando, depois você volta, então. Então, assim, a gente tem necessidade, as nossas funções têm necessidade. Por que eu estou falando isso? Existe também uma outra pirâmide que chama pirâmide de Maslow. Eu não trouxe ele aqui em pirâmide, porque tem muitas outras cadeias, eu acho que é muita informação agora. Mas, basicamente, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando assim, ó, ou eu trabalho para suprir as minhas necessidades, a gente está muito no modo de sobrevivência. Então, quando a gente fala de sobrevivência, eu falo o quê? Eu tenho que trabalhar para pagar conta, minhas contas de necessidade humana. Tá? Quais são as minhas necessidades humanas? Comer, ter uma moradia, se vestir, né? Estudo. Então, são coisas que estão na minha base de necessidade. Depois, eu entro numa outra fase que é trabalhar. Eu já começo a trabalhar por prazer, que são áreas que me interessam. E aí depois tem uma outra fase, que é o ápice, que eu costumo dizer, que é trabalhar por propósito. Você se realiza naquele seu trabalho. Até você chegar no propósito, é um longo caminho, gente. Então, também, para conter essa ansiedade. Primeiro, sim, todos nós começamos a trabalhar por necessidade. Às vezes, e aí eu vejo muito sim, que é o encaixe de vocês podem, sim, trabalhar por esse primeiro nível das necessidades, mas com coisas que já interessam para vocês. Então, a gente está falando de um curso aqui da moda, trabalhando no tema agora empregabilidade, já na moda. Então, já dá para vocês já começarem isso. Por que é muito importante saber o que eu gosto e o que eu não gosto muito, mas aguento fazer por um tempo? Vamos lá, Nath, só mais um passinho. Esse daqui é o que a gente viu na sala de aula. Então, a gente está num curso de moda, a gente falou sobre a cadeia da moda. Então, quando a gente fala sobre a cadeia da moda, a gente está falando ali de 5 grandes pilares, né? Indústria de fio, indústria têxtil, confecção, a parte de comercialização e a parte de desuso e reciclagem. Claro, ainda falando de todas as áreas que dão suporte a essa cadeia de transformação, né? Dando destaque ali para marketing e design. Então, durante o curso inteiro, o que a gente foi fazendo? A gente foi vendo aonde a gente se identificava mais. Então, aonde na apresentaçãozinha está meio rosinho, laranjinho, não sei como está aparecendo para vocês, é onde a gente focou mais na parte de carreira. Então, tanto a gente focou como vocês se despertarem maior número para essas áreas. Então, é muito importante resgatar isso para quando eu for me candidatar à vaga. Tudo isso, gente, parece que é nada, mas tudo isso se fala de estratégia, tá?
Porque eu não consigo vender lá na entrevista, e a Nath vai falar coisas que eu não gosto de fazer, ou que eu não gosto muito, mas eu estou ciente, eu abracei a ideia de suportar um tempo para fazer, tá? Então, é muito claro, tem que ser muito claro para vocês quais são as opções que vocês querem seguir. Porque daqui para frente a gente vai desenhando uma estratégia, certo? Vamos passar mais um? E aí começa a tal da estratégia da busca. Então, o que eu acredito muito, tá? Quem sabe o que procura, acha o que busca. Porque você vai buscar, vai fazer uma pesquisa muito mais clara, muito mais objetiva. Quando você vai fazer as buscas, vocês vão perceber que vai vir muito mais direcionado, porque está muito claro para vocês, tá? Então, quando a gente olha para aquilo que a gente olhou dentro da cadeia da moda e olhando muito todos os questionários que vocês responderam, as habilidades, o que vocês vêm falando para a gente, eu posso destacar 3 grandes áreas, tá? Então, o que a gente tem de 3 grandes áreas? A gente tem confecção, comercialização e marketing. Quando a gente fala dessas 3 áreas, a gente está falando de que vaga? A gente não sabe. A gente fez até um jogo, né? Mas tem milhões de opções, milhões de cargos. Porém, muitos desses cargos estão lá naquela pirâmide que a gente falou lá, que eu falei lá no começo, que são vagas de especialistas. Então, um designer, uma pessoa que ela é especialista em marketing e assim por diante, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Uma coisa, eu fiz uma pesquisa de vagas para vocês, de cargos de entrada, ou seja, que estão no nível onde vocês estão começando, cargos de entrada, para dividir para vocês as vagas que vocês vão poder buscar a partir de amanhã. Então, depois da entrevista com a Nath, porque vocês já vão mais preparados, tá? Mas, por exemplo, se saindo daqui, vocês quiserem já procurar vagas e fazer esse dossiê que eu vou ensinar vocês a fazerem, para as futuras vagas, vocês já podem fazer isso saindo da aula, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas vagas de confecção, que já tem cargo de entrada, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala de confecção, a gente fala assim, às vezes a gente só pensa assim, nossa, só tem assistente de produção, né? Não. A gente tem assistente administrativo de modelagem, vocês podem procurar vagas desse jeito, porque foram essas vagas que vocês, com o conhecimento de vocês e aquilo que eu já sei de vocês, currículo, aquilo que vocês já vão responder no formulário e assim por diante, já fiz essa análise, tá? Então, assistente administrativo de modelagem, assistente de controle de qualidade, assistente de produção, auxiliar administrativo, operador de CAD, auxiliar de CAD, auxiliar de modelagem. Já que para esses cargos precisam de faculdade, não. Esse eu tive um cuidado de ver. Esse está no primeiro pilar, né, do gráfico. Então, não, vocês não vão precisar de faculdade para isso. Com o conhecimento de vocês, com o curso que vocês já têm, aquilo que eu já vi no currículo de vocês já podem se cadastrar para essas vagas. Lembrando que não adianta mandar o currículo que vocês mandaram para mim, lá para mim, para a Tati, para a Ecoteste. Vocês precisam revisitar ele, não só essa vez, né, mas todas as vezes que vocês forem procurando vagas, tá? Vamos dar uma olhadinha nas vagas agora de comercialização. Nas vagas de comercialização, eu também achei que eu ia só encontrar, tipo, vendedor de loja. Juro que eu fui pensando nisso. Eu falei, poxa, né? Mas não, tem muita vaga. E assim, vocês escolheram 3 grandes áreas que tem muita vaga. Depois, se a gente tiver um tempinho extra, eu vou entrar num site aqui de vagas para vocês verem a quantidade de vagas que tem com esses nomes. Eu podia ter trago aqui, mas acabei não trazendo o número fechado, só para vocês terem uma dimensão, mas a gente faz ao vivo. Nath, se você depois puder já mostrar para eles, vai ser massa, porque às vezes a gente fica falando, não, tem um mar de possibilidades, e às vezes parece que não, né? A gente está acostumado a viver
no que falta, né? E tem muita abundância aí também. Então, dentro da comercialização, o que a gente tem? Estágio comercial, assistente de vendas, auxiliar comercial, assistente de e-commerce, que ele junta muito com a parte de marketing, auxiliar de marketing júnior, que é diferente esse marketing aqui com o marketing que eu vou mostrar lá para frente, e auxiliar de e-commerce e freelance. Tem muito trabalho freelance também para vocês procurarem, tá? Levantarem uma grana, fazer uma grana e adquirir experiência, tá? Vamos olhar agora para as vagas que a gente tem e vocês já podem se candidatar na área de marketing. A área de marketing é a área que tem mais vagas e que tem muito daquilo que vocês já fazem com muita facilidade. Eu vejo lá nas aulas, tem que fazer um vídeo, tem que editar um vídeo, não sei das quantas. Eu gastaria 15 horas. Vocês fazem lá numa atividade do dia, né? De horas. Até quando... Eu esqueci o nome daquele profissional que foi... que falou sobre marketing. Alguém lembra? Você lembra? Marcel, isso. Então, assim, esses estágios aqui também, o que eu queria falar para vocês? E que eu amei essa história. Porque são estágios escolares, não são estágios de universidade. Então, se vocês fizerem, né, cursos de algum marketing digital, que também mais para frente a gente vai falar sobre isso, e estiverem no colégio, o próprio colégio natural, normal, já pode assinar esse estágio, tá? Então, eu amei essa história, porque normalmente estágio é de faculdade, mas para a área de marketing tem muito estágio escolar, tá? Então, aqui também tem uma infinidade, o número de vagas é enorme e o mercado está super, super, super aquecido. A média de salário daqui do marketing está aí entre 2.000, é uma grana legal, né, para cargo de entrada. Lembrando, Nath, quando eu entrei ganhava R$500 o meu cargo de entrada, ganhar R$2.000 já está ótimo. Então, vamos lá. O que a gente tem de vaga de marketing? Estágio em marketing digital, produção de conteúdo, fotografia, já que eu gosto de tirar foto, só foto, tem vaga para você. Social media, tem vaga para você. Editor de imagem, tem vaga. Analista de mídias sociais, esse também me foi uma surpresa. Analista normalmente pede faculdade, e aqui também não está pedindo. Foi uma vaga específica, né? Mas vale a pena vocês olharem. E auxiliar de fotografia. Por que eu trouxe essas vagas aqui para vocês? Para vocês terem a seguinte ideia do tamanho das possibilidades que vocês têm. Por isso que não dá para simplesmente eu pegar um currículo ou um script e simplesmente me cadastrar em todas as vagas. Não dá. Ou vocês definem, né, qual que é a área de interesse de vocês, e dentro dessa área de interesse vocês irem a fundo em cima disso, para quê? Para que vocês sejam mais estratégicos, né? Não adianta eu me cadastrar em 500 vagas, eu posso me candidatar em 2 vagas e ser muito mais assertivo, desde que tudo esteja amarrado. Bom, essas são as vagas e as possibilidades. Quando eu estou falando de estratégia de busca, eu sempre falo a seguinte coisa: agir com rapidez nem sempre agir com efetividade. Então, é melhor vocês fazerem as coisas com calma. Primeiro, fazer com calma para ser efetivo. Então, isso daqui não é só para esse momento da vida, tá? Isso aqui eu ensino para qualquer nível de... Nath, não me deixa aqui falar sobre isso sozinha. Que assim, ó, é uma estratégia para qualquer nível. Lembra lá do nível da pirâmide? Qualquer nível eu ensino isso. Então, a primeira coisa, para você saber o que o mercado está pedindo e saber qual que é o seu nível de acuracidade, o seu nível de proximidade, o seu nível de maturidade para aquela vaga, ou o seu nível de empregabilidade perante o mercado, é procurando vaga. Assim, a gente não perde um tempão no Instagram, perde um tempão no LinkedIn, perde um tempão no site que a gente vai disponibilizar aqui, simplesmente procura. Vai procurando, mas não vai se candidatando à torta direita. Faça uma planilhinha e literalmente assim, ó,
simples e boba desse jeito. Link da vaga, quais são as responsabilidades que ele pede, a habilidade técnica e habilidade comportamental. O que eu já falei dentro lá da sala algumas vezes é habilidade técnica é hard skill, comportamental, soft skill. Quando vocês vão, já que eu tô no celular, não dá para fazer uma planilhinha. Gente, se vocês não têm um grupo no WhatsApp com vocês mesmos, não sei, tem, né? Não é possível. Vai pegando e vai copiando o link e vai mandando para vocês. Porque quando vocês vão mandando para vocês só de olharem as vagas, abre a vaga e vai lá ver quais são as responsabilidades, o que está pedindo de ficha técnica, de técnica, né? E aqui pode ser um técnica da moda como um técnica do mercado. Por exemplo, qual a diferença? Aí eu vou mostrar mais lá para frente, que eu acho que é melhor. Então, assim, não sai se inscrevendo em tudo que é vaga. Vai mandando para o seu Instagram, ou para o seu WhatsApp, mas o ideal é vocês fazerem uma planilhinha, tá? Para quê? Para que vocês saibam o tanto que vocês sabem daquelas competências, daquelas responsabilidades e o quanto vocês também ajudam no plano de desenvolvimento. Bom, aí vocês devem estar falando para mim, nossa, Jaque, é muito difícil, né? Como que isso acontece? Não é difícil de fazer, só que precisa ser feito. Lembra, a estratégia ela não está aí pronta. Por mais que a gente esteja aqui dando bastante coisa mastigada, vocês precisam se posicionar perante a carreira de vocês. De novo, a carreira é sua responsabilidade, tá? Então, vamos pegar um exemplo dentro da confecção. E como eu fui pegando vaga a vaga para vocês, né? Responsabilidade por responsabilidade para saber em qual nível vocês já poderiam entrar e quais as vagas vocês poderiam participar, eu vou mostrar para vocês agora um modelo de confecção. Eu acho que esse vai ter que, não sei se está aí. Então, a primeira parte que a gente pode passar, a primeira parte que a gente vai fazer é a parte de responsabilidade. O que é essa parte de responsabilidade? É tudo aquilo que está na vaga de atividades que você vai ter que fazer na função. Nath, vem como? Vem como atividades, vem como responsabilidades? Tem mais alguma desafios da vaga, né? Tá mudo, Nath. Pronto, desculpa. Aí, imagina. Vem como o que esperamos de você, o que esperamos que você faça. Ih, voltou tudo aqui, peraí, gente. Aqui. Pronto. Normalmente é assim que vem. Legal. Então, assim, em nenhuma vaga que vocês vão olhar vai ter essa quantidade de coisas que eu coloquei aqui. Por que não vai? Porque a gente simplesmente foi lá atrás também, quando a gente estava iniciando toda a estrutura do curso, a gente também fez um mapeamento de vagas, ali ajudou bastante as meninas, da gente fazer a seguinte coisa: quais são as atividades e responsabilidades por função? E aí a gente aclopou, a gente juntou o que um auxiliar, um cargo de entrada poderia ajudar aqueles especialistas. Então, vocês podem ver que no cantinho vai ter lá C1 empresária, C2 vendedora, C3 representante comercial, suporte de vendas e assim por diante, tá? Mas, bom, o que eu estou trazendo aqui? Essas atividades na vaga nem sempre vai vir assim, separadinho, vai vir 3, 4 coisas na frase. Então, vai ser basicamente assim: fazer gestão de estoque com acompanhamento da comunicação da empresa com os clientes e receber feedback dos consumidores. Vem tudo meio que misturado. Por que eu dividi aqui? Eu dividi pela seguinte coisa: a gente precisa, quando a gente vai fazer essa olhada na vaga estratégica, a gente precisa saber, eu sei fazer isso basicamente no nível intermediário ou no nível avançado. Então, tenha nessa planilhinha aqui. Lembrando, vocês vão receber isso daqui das 3 grandes áreas, tá? Depois a gente vai abrir o arquivo.
Então, esse aqui é um modelo, né, aqui está a confecção, mas na verdade não é um exemplo de confecção, é um exemplo de vendas, atendimento de fornecedores, de compras. Pode passar, Nath. Aí depois vem para a parte comportamental. Em nenhuma vaga também vai vir tudo isso de comportamental, tá? Mas pela pesquisa de vagas, foi tudo isso aqui que a gente consolidou, tá? E a mesma análise, básico, intermediário e avançado. Por que eu preciso fazer essa análise? Porque isso tudo vai fazer com que eu me inscreva lá na vaga. Eu não vou colocar lá na minha vaga, por exemplo, eu começo a colocar tudo aquilo que é avançado. Bom, eu sou muito boa em organização, então eu começo colocando organização. Eu sou muito ruim, por exemplo, de paciência. Eu não vou colocar lá em primeiro lugar paciência. Então, eu não preciso colocar todas, eu coloco 3, a gente vai ver lá na frente, as quais eu sou mais forte, as quais eu tenho mais força, as quais eu sou melhor nisso, tá? Vamos passar. Então, a gente já viu responsabilidade comportamental e agora a gente vai para a parte de hard skill. Quando a gente fala de hard skill, aqui a gente também, eu dividi em 2 blocos. Por que em 2 blocos? E é importante vocês olharem isso nas vagas que vocês forem olhar daqui para frente. Tem habilidade técnica que não é da moda só. Se vocês terem, vocês podem arrumar emprego em qualquer outra cadeia, em qualquer outra indústria, em qualquer outro setor. Por quê? Porque eu estou falando de um cargo de entrada. Já que eu quero a moda, ok, a gente vai super apoiar isso. Mas se vocês não conseguirem um emprego, né, um estágio ou uma posição, uma experiência dentro da cadeia da moda, vocês tendo uma experiência com essas responsabilidades em outro setor, vocês depois podem voltar para a moda tranquilamente, porque o próprio outro setor também te estrutura e te ensina a voltar para essas etapas da cadeia da moda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Tali. A Tali tem bastante conhecimento na parte de atendimento ao consumidor, a cliente. Poxa, já que eu sempre trabalhei com marketing, eu consigo ir para a área da moda? Consegue. Consegue porque você viveu as responsabilidades dos cargos de entrada, tá? Então, aqui eu separei das 2 coisas, habilidade técnica e habilidade acadêmica, né? Mas aqui é muito mais voltado para moda. Por exemplo, o Wesley. O Wesley tem bastante conhecimento, que é diferente de, às vezes, por exemplo, experiência. Não é ele específico, mas tem uma diferença. Conhecimento e experiência. Eu posso conhecer um assunto, mas eu não tive uma experiência profissional ou, né, dentro da área. Não tem problema. Aqui você vai colocar separar. Então, tenho conhecimento na área da moda, por exemplo, tudo aquilo que a gente viu no curso, a gente pode sim colocar dentro disso. Então, por exemplo, conhecimento de matéria-prima, a gente viu no curso. Conhecimento de costura manual, muito de vocês têm. Jaqueline, mas é básico do básico. Não importa, coloca aqui. Do jeito que eu estou colocando aqui, é o jeito que as vagas estão pedindo, tá? Então, só para vocês terem ideia. Eles não estão pedindo... Nath, eu acho que está ligado o seu fone agora. Eu não sei se conhecimento básico de passadoria. Jaqueline, a gente não teve isso no curso, mas, poxa, a gente teve em algum outro lugar, ou teve na vida e assim por diante. Então, aqui, dentro da confecção, são conhecimentos que as empresas, os empregadores já estão pedindo, já que eu não tenho. Então, a gente vai tratar isso na próxima aula, que é a aula de PDI. Porém, entretanto, o que eu observei também? Que tem conhecimento técnico que está sendo pedido, tá? Que são esses daqui. Vou avançar para logo passar aqui para a Tati. Para a Tati, não, para a Nath. Vamos só passar, quando a gente faz esse inventário, pode passar, Nath. Quando a gente passa por esse inventário, a gente tem basicamente esse resumão. Então, eu sei que
para esses cargos de entrada, e aqui eu vou dividir aquilo que é avançado, aquilo que é intermediário, aquilo que é básico, aquilo que eu não tenho experiência ou conhecimento, mas eu já sei o conceito. Com base nisso, eu sei o que eu tenho que alterar no meu currículo ou não, tá? Faz sentido isso aqui? Tudo para vocês? Essa parte de estratégia de preparatório? Só para eu passar o bastão aqui para a Nath. Até aqui ficou alguma dúvida, algum ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Os alunos que quiserem tal falar, escrevem aí no chat, né? Ou manda para a Tati alguma coisa, abre o microfone. Super entendido, Wesley. Amor da vida. Nath, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a planilha que eu montei para vocês, junto com a ajuda da Lia também, que fez alterações e incrementou também. Gente, um dia a Tati falou isso na sala, e aí eu só pensei na moda, né? Enquanto a Tati abre, eu vou falando aqui para vocês. Quando muitos de nós começamos, a gente não tinha nada disso. Nada disso. Essa mesma estratégia é a mesma coisa para qualquer etapa, qualquer carreira. Se você vai começar na área administrativo, é a mesma linha, descobre qual que você gosta, assim por diante. Nath, você consegue abrir para a gente a planilha? O formulário, aquele que nós fizemos hoje à tarde. Isso, o amarelinho. Ah, não. O amarelinho? A vaga. Da planilha. Esse daí a gente vai mostrar depois. Aqui. Esse? Não, esse é o formulário. É esse. Show. E que eu preparei junto aí com a Lia para vocês. A gente não falou de três grandes áreas? Olha o que tem aí. Vamos lá. Quando a gente olha confecção, e aí a gente colocou um cargo de entrada que é... Como que ficou o nome aí mesmo? Desculpa, eu não estou vendo direito. Auxiliar de operações comerciais. Vamos pegar esse como um exemplo. O que vai ter ali embaixo? Vai ter a atribuição do cargo dele, ou seja, aquilo que vocês vão ver muito mais nas vagas. Só que olha o que eu consegui aqui trouxe para vocês. Se a gente baixar, Nath, se você puder baixar ali na parte das responsabilidades, eu deixei pronto, mastigado para vocês quais são as responsabilidades que estão pedindo. Então, vamos lá na linha... Nath, se você puder na linha 19... Olha o que tem aí. Aqui é tudo aquilo que as vagas que eu pesquisei para vocês estão pedindo. Nath, está aberto. Tem água, torneira, alguma coisa assim. Espera aí que eu vou fechar aqui, só um minutinho. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, o que vocês... Volta... Só que tá... Volta lá na planilha. Aí, show. Então, o que deixou aqui prontinho para vocês fazerem esse inventário? Quais são as responsabilidades que as vagas dentro da área comercial estão pedindo para as vagas? Aí vocês falam, já que eu nunca tive experiência com vaga, mas espera lá, será que a gente já pode fazer um orçamento de compras? Poxa, pode. Será que a gente pode gerar documento de pagamento? Eu não sei, eu posso aprender, a Nath vai explicar isso. Será que eu posso organizar e acompanhar o estoque? As vagas estão pedindo isso. Isso vocês já podem fazer. Aqui só está atividades que vocês já podem fazer. Vocês já podem ser empregados, né, dentro dessas áreas, tá? Cadastro de sistema no pedido, cadastro de produto na plataforma e assim por diante, tá? Quando a gente desce mais um pouquinho, o que eu coloquei aqui? Habilidades
comportamentais. Esse também foi fruto de um trabalho que a gente fez lá no começo, junto com a Tati não, Calê, onde a gente estava falando de carreira, e aqui a gente também já colocou quais eram as competências, e eu incrementei com aquilo que as vagas estão pedindo, estava muito alinhado. Vamos descer mais um pouco. Habilidades técnicas. O que auxiliar de operações comerciais estão pedindo? Conhecimento em atendimentos em lojas via telefone, já que nunca trabalhei com isso. Dá para falar que tem experiência? Tem. Dá. Através do WhatsApp, pacote Office, Excel, Photoshop, Canva, que muita gente eu vejo usando também dentro das aulas, o próprio PowerPoint. Vamos descer mais um pouco. Aí, vamos descer mais um pouco. Dentro desse arquivo não tem, mas, por exemplo, tem vendas, análise de dados e assim por diante. Agora, descendo mais um pouco, tem uma parte que é maravilhosa. Outra, que é vagas de entrada cobertas. Quando eu falo cobertas, é que vocês já podem se candidatar. Então, vocês já podem procurar por essas vagas lá no LinkedIn, dentro dos sites que a Nath vai mostrar, com esses nomes, porque essas vagas, vocês já podem arrumar emprego com elas, em cima daquilo que elas pedem, tá? Do lado das vagas, eu também coloquei os tags. O que é os tags? Os tags são cobertas pelo curso, ou seja, aquilo que vocês já têm no curso, vocês já tiveram no curso, pelo aquilo que eu já vi de vocês, que vocês têm no currículo, e aquilo que eu vejo da habilidade de vocês no dia a dia, ela já está coberta. Então, vocês podem procurar nessas vagas que vocês vão encontrar, tá? Um monte de vagas, tem um monte. Além dessas vagas, eu coloquei aqui também tags. O que é essas tags? Quando vocês entrar no site que a Nath vai colocar aqui, vocês vão colocar lá, vaga comercial. Coloca vagas na área comercial. Aparece. Vagas na área de vendas, atendimento, comercial, estágio na área de comercial, vendas, atendimento, auxiliar. São palavras-chave, né? Que vocês também podem procurar trabalho que tem um monte de coisa aí para vocês. Logo embaixo tem empresas e parceiros. Esses, a gente vai tentar colocar alguns parceiros que a Ecoteste já tem, alguns das lições de quem preencheu, de pessoas que admirem, que já são da área da moda e que estão dentro dessa etapa que poderiam ser acionadas também, tá? Então, vocês vão receber 3 arquivos desse mesmo naipe para auxiliar em todo o processo que a Nath vai começar a explicar para vocês agora. Lembrando só uma última coisa. Dentro desse mesmo arquivo, a gente vai utilizar na próxima aula para falar sobre PDI. Porque, vamos lá, dentro dessas responsabilidades, cursos técnicos e parte da moda, tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender. Então, isso tudo faz parte do plano de desenvolvimento individual de carreira de vocês, que a gente já fez, começou fazendo bastante na parte de vida e DISC. Na próxima aula, a gente fala sobre a vaga que eu quero e o que o mercado está pedindo, qual a distância que eu estou e qual o plano de desenvolvimento que eu preciso ter para isso. Certo? E agora eu passo o bastão para a Nath, porque aí vem a terceira estratégia, né? Então, primeiro, qual que era a primeira estratégia? Está no segundo slide. Deixa eu só abrir já o microfone aqui, senão eu não consigo abrir. Peraí. Boa. Então, a gente tem 3 estratégias. A gente tem a estratégia de primeira coisa de tudo, a primeira estratégia de carreira, que é saber onde eu estou, depois a estratégia de busca, e agora eu passo o bastão para a Nath, falando de estratégia de entrevista. A gente vai gastar um pouquinho mais da hora que a gente tem marcado, tá? Bora lá, Nath. Bora lá. Se meu microfone ficar ruim, vocês não estou conseguindo ver vocês porque eu estou apresentando aqui, só me dá um toque que eu ajusto aqui. Né? Então, continuando a parte aí da estratégia, né? Então, quem sabe o que planta, se prepara para colher com alegria. E eu acho que
a primeira coisa de tudo que a gente precisa quando a gente senta para falar, bom, agora eu quero ir para o mercado, primeiro ser muito honesto com o processo, né? Com o seu processo em se colocar no mercado. Então, ser honesto vou dar o meu melhor, vou me comprometer com a minha busca, vou fazer o meu melhor currículo. A gente vê muitas pessoas que pagam pelo primeiro currículo, porque falam, eu não tenho o que eu colocar no meu currículo, o que eu faço? Como também a gente vê pessoas de alta patente, assim, CEO, se leva falando, vou contratar um headhunter para tentar me recolocar no mercado. São momentos diferentes, mas para as duas posições, tanto na primeira quanto na última, o que a gente não pode deixar de se lembrar é que ninguém melhor do que você para cuidar da sua carreira, falar sobre as suas atividades e procurar o que você precisa. Ninguém melhor do que você. Dá trabalho? Dá. Mas você alcançar os seus objetivos, se recolocar e triar, né, uma carreira interessante para que você possa depois no futuro, né, olhar e ver o que você traçou e cumpriu e se orgulhar disso, não tem preço, né? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é cuidem de tudo. Quanto menos esse processo estiver na mão das pessoas e mais na sua, melhor. Você sabe o que você quer, o que você não quer, o que é melhor para você. Então, a gente tem que começar esse plantio aí de uma forma muito transparente e honesta. Às vezes, a gente não sabe ainda no que a gente vai se recolocar ou se colocar, né? Inserir no mercado, mas só buscando, de fato, entendendo, mergulhando nesse processo de pesquisa que você vai conseguir se encontrar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a cadeia da moda que eu quero? Quem são essas empresas? Quem pode me contratar? Né? Aqui tem alguns sites de trabalho de empresas muito interessantes no segmento, tanto no segmentos especializados aqui no ramo da moda, quanto empresas como, por exemplo, a 99 Job, que ela tem uma cadeia enorme de clientes, né, de segmentos, e ela tem vagas pulverizadas, mas aqui são só alguns links das empresas que vocês podem já de imediato começar a olhar quais são as oportunidades, no que eu posso ir me encaixando, me enquadrando. Tá? Então, você pode simplesmente jogar uma pesquisa no Google assim, quais são as maiores empresas do ramo da moda? E aí você já começa a olhar as vagas que essas empresas têm e já começa a trilhar o seu sonho. Né? Já começa a falar, eu quero trabalhar nessa empresa. É para isso que eu vou começar a construir a minha carreira hoje, porque é ali que eu quero chegar. Então, tudo começa aqui nessa pesquisa, em saber quem pode me contratar. Então, fazer uma pesquisa sobre quem são as melhores empresas ou as maiores empresas do ramo da moda que vai te ajudar a construir esse processo. Deixa eu só fazer um incremento aqui, antes de você entrar nessa... Aqui, a gente colocou, claro, né, os sites, né, que não é só da moda, que tem várias outras modas, vários outros trabalhos. Então, assim, lembra da história do currículo que eu falo que só eu tenho 5 currículos? Poxa, se a minha estratégia é trabalhar e para suprir as minhas necessidades, eu posso utilizar as minhas habilidades, meus conhecimentos para entrar em outra que também vai estar nesses sites e depois migrar para moda. Outro ponto, ponto 2. Aqui sim, a Nath trouxe as maiores empresas, mas a gente já sabe a quantidade de pequenos negócios, Desculpa, gente. Imagina, diversos parceiros que podem sim ser portas de entradas para todos vocês. Então, a gente pode pesquisar tanto no Google as maiores e melhores empresas, como também a gente pode olhar ao nosso redor, né? Quem está ao nosso redor que também pode ser uma porta de entrada para a gente também. Isso é muito importante, a gente vai falar disso também, as indicações, as pessoas da nossa rede, né, falar com quem pode nos ajudar nesse momento é muito importante, a gente vai, eu acho que indicação funciona muito e há muito tempo, né? Sempre na entrevista, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar essa coisa de entrevista, né? Gente, a entrevista é uma conversa bilateral, aonde vocês precisam, primeiro, entender o que a pessoa quer, né? Então, se conectar com essas oportunidades, fazer um bom currículo, se aplicar nas vagas, é a primeira conexão que você vai fazer com essas pessoas.
E quando você chega num processo de entrevista, é muito importante saber também que é uma conversa bilateral. Ali é o momento de você entender o que ela precisa, né? Falar, deixar os seus pontos altos assim mais interessantes para o que ela quer ouvir, continuando como parte da estratégia, e fazer daquilo um grande bate-papo, claro, sem perder, né, a formalidade, aquela coisa bem cordial da entrevista. Né? Não dá para ser uma entrevista oba-oba. Eu trabalho com bastante entrevista de dev, de desenvolvedores, e eles são perfis também bem diferenciados, e a gente sempre opta por continuar o processo com os profissionais que mais se apresentaram melhor naquela entrevista, que eu já cheguei a fazer entrevistas com candidatos até que estavam sem camisetas, né? Assim, sem noção. Então, não adianta se conectar e depois lá na frente não saber manter. Então, o primeiro passo é toda pergunta que, quando você faz quando você vai se aplicar para alguma vaga ou fazer uma entrevista, ele vai falar para você contar um pouco da sua trajetória. E aí, tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode compartilhar, mesmo sem ter tido alguma oportunidade com o mercado, né? E aí, assim, por exemplo, se a gente for falar assim, sobre o resumo, a gente fala, profissional com início na carreira na área da moda, focado em trazer soluções para. E aí a gente começa a falar sobre as soluções. Isso para pessoas que têm alguma experiência ou algo a contribuir para aquela oportunidade. E aí a gente pode dar sequência através das minhas habilidades, né? Fulano, que o empregador pediu e você tem, aí inglês intermediário e básico. Aqui são coisas básicas para a gente falar de uma trajetória. Mas, na verdade, falar da sua trajetória é falar de tudo que você tem e que você pode contribuir para aquela oportunidade. Por isso que a Jaque falou que ela tem 5 modelos de currículos, e é verdade, para cada vaga, você vai olhar para aquela vaga, pede, vai montar um resumo e fala da sua trajetória, porque a nossa trajetória tem várias vertentes, né? Eu tenho trajetórias em indústrias mais segmentadas, eu tenho trajetórias em startup. Se eu estiver falando com uma startup que precisa de alguém com um perfil de startup, não adianta eu falar da minha passagem por uma indústria. Eu vou falar com ela do que ela quer saber. Então, sempre lembrando que entrevista é estratégia. E para você ser aprovado num processo seletivo, você precisa falar aquilo que o recrutador quer ouvir. Então, eu vou falar sobre o que está pedindo essa vaga aqui. Esse vai ser o melhor assunto com ele. Se a gente falar um pouco aqui, me conte um pouco sobre a sua trajetória, que também é a pergunta clássica aí de entrevistas, né? Então, a gente pode pensar, né, podendo já contribuir para a cadeia da moda através dos conhecimentos aí a gente vai colocar os nossos conhecimentos técnicos da moda no mercado, né? E que você tem. A gente coloca se esse conhecimento ele é avançado, intermediário ou básico. E se você já tem experiência nas funções, né? Quais são suas responsabilidades e atividades colocadas naquela vaga? A gente vai ver um exemplo prático, para ficar mais claro. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui, né, rapidinho. Pode acrescentar para a gente entrar no modelo prático, né? Então, assim, ó, antes do processo da entrevista, tem o processo do cadastro das vagas, né? Então, assim, ó, toda vaga, inclusive o que a Nath vai trazer aqui para vocês, ela faz essa pergunta. Me conte um pouco sobre a sua trajetória. E essa pergunta, no processo de cadastro de vagas, não é falado, ele é escrito. Então, aqui, nessa apresentação, a Nath acabou de mostrar para vocês, é aquele processo que eu mostrei lá na aula. Lembra daquela estratégia assim, lembra dos problemas da moda, que foi uma atividade que a gente fez, pega 3 problemas que te perturbam e que te motivam, né? Traz ele aqui, com mais o desafio da moda, já traz as habilidades que você tem, nunca minta, que você tem, e o que o empregador já pediu, ou seja, você já não fez aquela estratégia lá atrás? Você já não levantou tudo aquilo que ele pediu? Já não viu aquilo que você tem de avançado, intermediário e básico? Você já está com todas as informações para ter uma boa escrita. Porque tudo isso que a Nath colocou é o processo antes da entrevista, é o processo de cadastrar. E o que é muito legal é assim, por exemplo, se você já vai preencher uma ficha, né, para se aplicar numa vaga, eu acho muito legal o seguinte, por exemplo, se eu for me aplicar numa vaga de auxiliar, vai no LinkedIn e coloca assim, auxiliar de produção
em de moda. Isso é uma pesquisa booleana que a gente faz para encontrar algumas coisas chaves no LinkedIn. Aí você clica em pessoas, ela vai te trazer todas as pessoas que hoje trabalham com produção de moda. Ela te traz a pessoa e a empresa. Aí você começa a olhar tudo que ela faz naquela posição. Aí você fala, nossa, mas isso eu sei fazer. Nossa, mas isso eu sei fazer. Olha, a hora que tiver uma oportunidade de produção nessa empresa, eu já sei que eu posso me candidatar, eu já sei que o que ela faz eu sei fazer. Então, assim, o que a Jaque está falando que é importante não mentir, é importante não mentir. Mas o que a gente pode dizer na entrevista? Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Quando eu entrei para trabalhar com RH, eu sabia fazer uma parte do processo. Hoje eu tenho uma experiência generalista. E como que eu fui conseguindo as outras experiências generalistas? Foi exatamente observando o que o meu colega fazia. Então, quando eu queria ir para o recrutamento e seleção, eu era de departamento pessoal, uma área completamente diferente de recrutamento e seleção. Quando eu fui para a minha primeira oportunidade, o que eu falei, olha, hoje eu atuo, né, como assistente de departamento pessoal nessa empresa tal, faço isso, isso e isso, mas eu sei como faz todo o processo de recrutamento aqui dentro. Aqui nós trabalhamos assim, assim, assado. Então, eu falei para ela que eu não sabia, eu não fazia, mas eu sei como faz. Isso é muito importante, porque a gente está mostrando que é uma atitude, né, uma vontade. E eu acho que a maior frustração para o recrutador é quando a gente pega um candidato que não está afim de vir para essa oportunidade. Ele é morno. A gente hoje precisa de alguém muito afim para preencher as posições, porque os desafios são muito grandes, né? A Jaque trouxe aqui um monte de exemplos de coisas que tem nos cargos, mas vocês percebem que isso durante ao longo da carreira de vocês vai mudar muito. Às vezes você fala, entra, fica um mês, você fala, nossa, mas eu fui contratado para fazer tal coisa. Deu 2 meses, você já estava fazendo outra, porque essa descrição já se atualizou. Né? Ela já se atualizou, ela já passou por um processo e você já ficou mais robusto, porque você já faz aquilo e mais um pouco. Então, isso você pode dizer na entrevista, olha, hoje eu faço isso, ou eu nunca atuei com isso, né, com o ramo da moda, por exemplo, mas eu tenho experiência em atender o candidato. Eu faria tranquilamente, não teria nenhum problema em atender os clientes por WhatsApp, em aprender como faz um faturamento, em mexer no sistema. Eu tenho muita facilidade, eu gosto das coisas da internet, eu não tenho nenhum problema com isso, eu pego com facilidade. Então, isso você pode dizer, isso você mostra para o recrutador que você tem um perfil bom para preencher a oportunidade aí que ele precisa. Não estou falando que eu sei fazer, que eu fiz, estou falando que eu sei como funciona. E isso, para a maioria, já ajuda, porque a gente parte muito do princípio que o técnico a gente aprende. O perfil, existem coisas que você não consegue mudar, você melhora, mas às vezes a gente precisa de alguém que venha com um perfil já mais arrojado, mais pronto. E o técnico a gente ensina. Então, se a gente sempre tiver que optar numa posição entre, poxa, eu tenho uma pessoa que não tem o técnico que eu preciso, mas ele tem um perfil muito bom, em um mês ele pega isso aqui, pode ter certeza que a gente vai apostar nessa pessoa, ao ponto que você tem um técnico muito bom, mas ele não tem todas as características comportamentais importantes para aquela oportunidade, ele não vai ser o candidato para aquela posição. Dificilmente. Né? Dificilmente, porque ele vai entrar, vai dar alguns problemas, e aí a gente vai ter um problema aí de fit cultural, né? Então, a gente já bate o olho e já sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a gente trabalha muito assim, né? Assim, às vezes se abrir para alguém que não tem oportunidade, mas tem muita vontade, do que alguém que propriamente só tem o técnico, mas não tem a vontade que a gente precisa. Sim. E até trazer uma coisa que eu falo bastante na sala, até para ver se trazer, para ver até se a Nath fala a mesma coisa, né? Para ver se como vocês encontram igualdade na fala, né? Às vezes eu falo assim dentro da sala de aula, gente, vocês não precisam ter tudo aquilo que a vaga pede. Tá vendo? Isso que a Nath está falando é a seguinte coisa, vocês não precisam ter tudo. A postura de vocês na entrevista, a postura de vocês perante as experiências que vocês tiveram, os conhecimentos que vocês tiveram, conta muito. Porque lembra, é um cargo de entrada. Um cargo de entrada, a gente quer um perfil
muito mais mão na massa, ou seja, não sabe, aprende, não teve experiência, a gente vai dar campo. Eu só preciso mostrar numa entrevista também, além daquilo que eu já tenho experiência e que eu conheço, a minha vontade em fazer. Então, também é uma dica de entrevista, a minha energia. Quando eu falo assim, ó, a minha energia na entrevista. Eu fiz isso. A gente vai fazer um simuladinho aqui, né, um passo a passo, que é literalmente uma cola isso aqui, literalmente uma cola. Vocês decorando entendendo a lógica, na prática, no processo de entrevista, isso vai, porque fica aqui dentro. Mas conta muito da energia, sabe? Sim. Você já fez isso? Uhum. Nossa, Deus Não, me né? livre. Eu já penso, ai meu Deus, tô perdendo meu tempo aqui, ele não tá afim. Então, assim, mostrar, a gente quando vai para se aplicar numa vaga, a gente tem que mostrar que a gente quer. Não é mostrar que a gente quer de repente, falando coisas sem sentido nem nada. O próprio recrutador vai perceber que você quer, vai perceber que você é determinado, que você tem uma liderança, que você já resolveu alguns problemas, que você tá ali afim daquela oportunidade, você demonstra. Né? Então, assim, para a gente, o melhor candidato é esse, que ele demonstra que ele quer, que ele sabe o que ele quer, ele está decidido, ele só precisa de uma oportunidade. Então, e numa entrevista também, não tem um certo e nenhum errado, mas tem aquilo que eu quero para minha empresa. Então, se você é uma pessoa com uma energia mais baixa e é assim, e não vai mudar por isso, tudo bem. Mas talvez para muitas empresas você não tenha uma certa aderência. Para alguma você vai ter, mas para a maioria não. Então, pensa que quando você se aplica numa vaga, você tem que ir para jogar. Tipo, essa oportunidade é minha. Eu vou conseguir alguma coisa. Então, eu vou me aplicar, eu vou ser honesta com o meu processo, eu vou me organizar aqui no controle das vagas que eu estou me aplicando, eu vou deixar o meu currículo, o meu texto muito objetivo para essa vaga que eu estou em busca, que vocês podem ter certeza que daqui do outro lado, principalmente para uma vaga de entrada, a gente vai olhar justamente essa questão mais do perfil do que técnico. Né? O técnico a gente inclui, a gente aprende. Agora, coisas de comportamento já é mais difícil. As pessoas melhoram, né? Mas leva tempo. Então, a gente é mais complicado. Então, venha determinado. Venha para ganhar o jogo. Olha, eu tô aqui, quero conversar com você porque eu me interesso pela sua empresa, eu sei o que vocês fazem, né? Eu sei o que eu poderia fazer aí dentro, e você está mostrando aí uma certa determinação, né? Uma vontade, que é importante. Então, se a gente começar aqui a olhar para o nosso currículo, né, para a gente pensar em como que eu me aplico numa vaga, usando a técnica que a Jaque já compartilhou com vocês, né, que é STAR. Então, se a gente for pegar uma situação, é muito ruim pegar um candidato liso, gente, mesmo que ele não tenha nenhuma experiência. Aquele candidato que fala e não fala nada. Então, a primeira coisa, quando ela fala para você, me fala um pouco da sua experiência profissional. Se você tem experiência profissional em qualquer segmento, você fala, olha, eu tenho tantos anos de experiência com RH, e agora eu estou no momento de transição de carreira para o ramo da moda, né? Mas em RH eu sei fazer isso, isso e isso, e agora em transição no ramo da moda eu estou disposta, né, a iniciar aqui, aprender tudo novamente, porque é o meu sonho, é o que eu quero, então é isso. Se você não tem experiência, nunca trabalhei, eu acho que daí vale a pena, o que acontece? Vocês começarem a refletir desde já, quem nunca teve uma experiência. Poxa, mas eu nunca fiz nada mesmo? Eu nunca vi o meu tio trabalhando em nada, eu nunca vi meu pai, a minha mãe trabalhando, nunca perguntei o que eles faziam, como eles faziam, nunca me atualizei de nenhuma ferramenta, né, de tecnológica que eles utilizavam. Por exemplo, o Proteus, que a gente vê que é uma das coisas que pedem aqui nas vagas como requisito. Gente, o que é Proteus? O Proteus é um sistema ERP. Então, comecem a se interessar por isso, né? A falar com as pessoas que estão inseridas no mundo comercial, no mundo corporativo, vamos dizer assim, e se interessar para saber o que ele faz e o que você e do que ele faz que você sabe fazer, que você pode dizer na entrevista, nossa, olha, por exemplo, vendas. Eu trabalhei 6 meses num buffet. Lá era responsável, né, vamos dizer assim, com atendimento a pessoas. Lá eu era responsável pelo atendimento, né, aos convidados. A gente fazia a organização da lista. E aí você
Fala, nossa, Natália, mas eu vou trazer uma situação de um buffet que eu trabalhei quando eu tinha 14 anos, 15, para essa oportunidade? Vai trazer, porque aqui, se a gente está numa posição de entrada, a gente não está buscando alguém que tenha experiência. Se algum recrutador chamar vocês pedindo alguma experiência, né, profissional, vocês tentem resgatar isso. Coisas que vocês fizeram, de repente, e que não se deram conta de que era profissional e que isso poderia ajudar vocês no futuro. Eu fui líder de classe, então era responsável por resolver os problemas da classe, organizamos a formatura, a gente escolheu as coisas. Então, assim, você já mostra que já tem uma liderança, já tem um controle, já tem uma organização. Nossa, mas como líder de classe? Sim, como líder de classe. De novo, eu repito para você, eu estou falando com alguém que não tem experiência, não posso exigir que ele tenha. Agora, fiz trabalhos freelas, trabalhei freela no shopping, trabalhei freela em buffet, trabalhei freela numa borracharia, isso também conta, né? E aí você pode dizer, olha, eu trabalhei como freelancer para algumas empresas, não sei se eu consigo carta de recomendação para todas, mas eu posso sim conseguir um contato caso você precise de alguma referência. E aí você passa um número de referência, tá? Então, Uma outra quando... coisa, Nath, Uhum. para acrescentar que também serve como experiência o próprio trabalho Lab Moda que vocês estão fazendo. Olha a Exatamente. quantidade de situações profissionais que vocês estão vivendo, sim. Sim, exatamente, né? E aquilo, né? Ir entendendo sobre o que as pessoas que estão ao seu redor fazem, né? E porque, por exemplo, se a pessoa que está do seu lado fala que trabalha com Proteus, existem cursos de Proteus que você pode fazer, tem cursos até grátis, até lugares mais específicos que você paga para fazer o curso dividido em módulo. Aí você tem que escolher o módulo que você quer fazer para se aperfeiçoar, mas você já entendeu o que é Proteus. Você já sabe que é um sistema que vai interligar as informações da empresa, né? Que vai fazer o faturamento, conversar com o comercial, que vai conversar com o RH, que vai conversar com a contabilidade. Você já entendeu esse processo. Então, quando alguém perguntar para você, conta para mim, tem alguma experiência profissional? Já trabalhou com alguém? Traga logo essas informações, né? Então, fala, olha, sem titubear. Olha, a única experiência profissional que eu tive, assim que eu posso te dizer que eu tenho uma organização, que eu tenho um controle, não sei o que, foi aqui, nessa atuação. Eu gostei muito do que eu fiz, né? Ou não gostei tanto do que eu fiz, gostei mais disso do que daquilo, né? É importante também para um primeiro emprego a gente não ficar escolhendo muita coisa, né? Porque assim, eu acho que é importante você colocar o que você quer, mas é o que a Jaque falou, se de repente a primeira empresa que vai te empregar não é uma empresa da cadeia da moda, abraça a indústria. Por quê? A indústria ela vai te dar a primeira experiência para você depois ir replicar isso na moda. Então, a princípio, esteja aberto a todas as oportunidades, mas saiba de onde você quer estar ali no processo final. E não titubie, né? Que é uma situação. Traga a situação. Então, olha, quando eu trabalhei no buffet, como freela, lá eu chegava, eu era responsável por ficar no entretenimento das crianças, então lá eu chegava às 7, eu saía, né, às 8, e a princípio eu ficava ali como monitora, era responsável por cuidar das crianças, caso alguma criança se machucasse. Então, você trouxe a pessoa para a situação. Quando a gente vai falar sobre a tarefa, eu já comecei a falar um pouquinho nela, lá na situação, você fala, olha, então lá era responsável por cuidar do monitoramento das crianças. Então, quando chegava a hora do parabéns, nós combinávamos que todos os brinquedos fechavam, a gente passava a retrospectiva, eu era responsável por deixar os brinquedos fechados para as crianças realmente se juntarem ali na retrospectiva. E aí você vai dar detalhes do que você fazia. Lembrando, é buffet, não tem nada a ver com o que eu quero, mas eu estou relatando minha primeira experiência profissional. E aí, quando eu vou falar das ações, né? Conseguindo o método aí do STAR, se eu for falar das ações, né? Para resolver as situações que eu tive que fazer. Então, eu posso trazer as situações também. E olha, então, lá no buffet, eu acho que a situação mais difícil que eu tive foi quando alguma criança não obedecia alguma regra e eu tinha que, né? Deixar ela ali com os pais, e às vezes o pai não contribuía muito. Então, você pode trazer essa situação sem falar mal, né? Isso aí a gente tem que levar para a vida. A gente não deve falar mal nem das empresas que a gente passou e nem da empresa que a gente está. A gente tem que ter uma ética para conversar sobre isso, até porque esse mundo é muito pequeno e a gente pode estar falando
de uma pessoa que a pessoa conhece. Então, a gente traz com muita delicadeza, mas a gente traz as situações, né? Situações mais complicadas, as situações mais fáceis. E aí você conseguiu trazer para ela um exemplo de ação, né? Então, aconteceu uma situação e o que eu fiz? E aí, com isso, então, trazendo exemplo do buffet de novo, né? Tive que entregar ela para a mãe, né? E o que eu consegui? Eu consegui que, de repente, a criança se acalmasse, obedecesse, ficasse ali até a retrospectiva acabar, porque isso faz parte do processo do aniversário e realmente eu preciso cumprir essa regra, né? Então, o que você demonstrou nessa simples trajetória do buffet? Que você teve contato com pessoas, que você cumpria regras, e que você cumpria, né, as regras, as normas, e que você soube sair ali de uma situação difícil, né? E isso pode ser para qualquer coisa, né? Falei, trouxe um simples exemplo aqui. E trouxe, né? E aqui a gente falou dos resultados, que é quando a gente fala aqui que a gente conseguiu contornar a situação. E aí tem um contornar a situação para bem ou para mal. Se eu não conseguisse contornar essa situação bem legal, por exemplo, eu fui conversar com a mãe da criança, ela não gostou muito e ela acabou indo embora, né, por exemplo, da festa, porque ela não gostou, mas é uma norma do buffet, eu preciso seguir, eu chamei a minha gerente para conversar também, mas ela resolveu ir embora. Então, a gente pode até compartilhar aquilo que não deu muito certo, mas é saber a forma com que a gente fala, né? Não falei mal nem nada. Usar a delicadeza para a gente trazer aí as informações de resultado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ih, eu não tô vendo nada. Vou voltar para cá para eu ver vocês. Eu vou depois deixar disponível aqui. Eu montei para vocês, por exemplo, né? Se a gente fosse olhar aqui, eu vou abrir um Word para compartilhar com vocês. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma carta de apresentação hoje, né? Eu não tenho experiência. Então, falando de não experiência, como é que eu colocaria minha experiência hoje numa carta de apresentação? De repente, num texto inicial para poder me aplicar nessa vaga. Aqui eu montei um texto muito simples, na verdade aqui tem até uma referência como técnico de enfermagem. Eu gostei muito da delicadeza desse texto, por isso que eu compartilhei com vocês. Achei que ficou muito bonito, né? Muito leve. Então aqui é legal a gente manter sempre a cordialidade. Então aqui eu estruturei colocando o meu nome, colocando qual área que eu queria atuar. Gente, não existe assim, tipo, cargo à disposição da empresa. Não existe. Vocês precisam saber onde vocês querem entrar. Mesmo que vocês mudem de ideia depois, mas precisa saber qual cargo você quer entrar. Aqui eu coloco meu contato, meu telefone, meu LinkedIn. E aí eu começo um texto muito simples que fala assim: estimada Maria Pereira, né, me encantou encontrar esta vaga para técnico de enfermagem. Vocês podem mudarem, adaptarem, mas eu deixei esse texto aqui para compartilhar com vocês. Me encantou encontrar essa vaga de técnico de enfermagem em uma instituição que admiro tanto como o Hospital Albert Einstein. Estou me formando esse mês como técnico de enfermagem no Senac de Sorocaba, onde me formei com notas incríveis e aprendi a lidar com pacientes, aplicar medicamentos, esterilizar materiais, fazer curativos e todas as outras habilidades que permitem exercer a profissão. Eu adoraria uma oportunidade de realizar o sonho de trabalhar na área da saúde, para aplicar todo o conhecimento que aprendi no curso. Além disso, acredito que a minha desenvoltura natural com pessoas, ótima comunicação e jeito cuidadoso se provam muito úteis para o seu hospital. Gostaria de poder falar sobre o que aprendi e como posso contribuir para o seu hospital em uma entrevista. E aí assina novamente. Ou seja, o que o candidato está dizendo aqui? Cara, eu não terminei ainda a minha faculdade, mas eu já aprendi isso daqui e eu tenho um sonho de trabalhar com vocês e eu acho que eu posso aprender e contribuir também. Vamos conversar? Basicamente, ele está resolvendo, está te convidando para uma conversa. Então, aqui é um texto que vocês podem ir adaptando, eu vou disponibilizar isso daqui. E é uma ideia que você pode pegar as informações também do seu curso, né? Do que vocês estão aprendendo, muitas coisas aqui da Ecotec, inclusive, para poder colocar nesse texto e compartilhar aí com as empresas.
Pronto, Jaque. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Não sei se vocês já participaram de alguma entrevista e querem colocar alguma coisa aqui também, a gente pode conversar. Tem uma coisa aqui, Nath, que eu acho que passou despercebida aqui pela gente, que foi a história de pesquisar sobre a empresa. No cargo de Sim. entrada, a gente, quando vai fazer a entrevista, a gente acaba não olhando muito para isso, tá? Quando é cargo de entrada, assim, primeiro nível. Porém, é uma atitude muito bacana de se fazer, sabe? Poxa, mostra para o recrutador que você se deu ao trabalho de pesquisar, de entender a história do que está ali por trás, tá? Então, também é uma dica super válida para isso, assim como uma outra dica também no processo de cadastro de vaga, gente. Se lá no cadastro de vaga tiver a pessoa que está recrutando, procura por essa pessoa, conversa com Manda ela, mensagem. manda essa cartinha, né? Ou se não for na cartinha de apresentação, manda um olá, manda a história, manda o que quer, mostra a atitude. Pode até falar assim, se a Jaque está publicando uma vaga, eu vou, me aplico nessa vaga, né? Porque normalmente pelo LinkedIn as aplicações são mais simples assim. Ou se ela me jogar para uma outra página web para eu terminar minha candidatura, depois que eu terminei de me candidatar, vou lá e faço conexão com a Jaque e falo, olha, Jaque, acabei de me aplicar para a vaga tal, eu tenho muito interesse na oportunidade, será que poderíamos conversar um minutinho? Por quê? Quando você faz quando você se aplica por uma vaga pelo LinkedIn, que vem um e-mail para a recrutadora, seu e-mail cai numa caixa de e-mails, a sua candidatura. Então, até eu chegar no seu e-mail, né, se você foi a primeira pessoa a se aplicar na vaga e eu tive 200 candidaturas, você vai ser o último e-mail que eu vou ver, porque ele vai ser o primeiro que caiu. Então, se a gente olha a caixa de e-mail de cima para baixo, você vai ser o último currículo. Então, quando você faz isso para agilizar o papo com a recrutadora, é muito mais legal porque você está expandindo as suas conexões com as pessoas que realmente podem te empregar, te dar uma oportunidade, e você já passa na frente de outros candidatos ali para uma futura conversa, né? Ou seja, ela já está ali, você já está se candidatando, né, a essa oportunidade, está falando para ela que você quer muito. Então, isso faz total sentido. E uma coisa que é legal vocês pesquisarem também no LinkedIn é as pessoas que ocupam as posições atuais das empresas que vocês gostariam de trabalhar, olha para aquele perfil, elas normalmente vão te mostrar ali por trajetória o que elas fizeram para chegar até ali. Então, se você percebe que tem que ter um curso específico para entrar nessa posição, é ali que você vai saber, que você vai perceber que todas as pessoas naquela posição fazem o mesmo curso. Então, e expanda a sua rede para quem realmente pode te dar uma oportunidade. Coordenadores de produção, qualquer coisa do ramo da moda, de gestores, coordenadores e recrutadores, expandam para que essas pessoas possam te ver ali na rede e te dar uma oportunidade. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês também é a aula de hoje a gente falou bastante do conceito de um método, tá? O que a gente também tem pronto aqui para mandar para vocês. Aqui a gente não tinha tempo de fazer até, inclusive, a gente está quase 1h30 de aula. E assim, a gente vai gravar para vocês o passo a passo dentro dessas plataformas, porque eu tenho basicamente 2 métodos de me cadastrar em vagas. Eu tenho enviar o currículo e eu tenho uma plataforma para se cadastrar, que são vários passos. Então aqui, como a gente já tem 4 minutinhos, o que a gente vai dizer como próximos passos, tá? A gente vai passar por um processo de cadastro de vagas como a própria entrevista. Então, a Nath preparou todo um formulário, que são 3 vagas, tá? Quais são as 3 vagas e qual ramo? Comercial, para a parte de produção, né, confecção, e para a parte de marketing. Vocês vão receber esse link via Tati, né? E dentro desse link, vocês vão olhar, pensa todo esse material, qual que é a vaga que mais me interessa. A gente vai mandar também aqui qual é o perfil da vaga, tá? Para vocês fazerem essa análise prévia. Qual a vaga que vocês vão se cadastrar para a gente fazer as entrevistas. Então, vocês vão ter dia 30, ou seja, amanhã e dia 1 até meio-dia para se cadastrarem nessas vagas. Porque a partir desses cadastros dessas vagas, a Nath vai começar a fazer
o processo de agendamento de entrevista com vocês, tá? E aí, dentro desse processo de entrevista com vocês, aproveitem tudo que está aqui, façam a estratégia, porque aí a Nath vai fazer o processo de entrevista e depois vai dar um feedback para vocês, para que vocês saibam o que vocês foram bem e não muito bem na entrevista, coisa que o mercado não faz, não esperem disso. O mercado simplesmente fala se você passou ou não, quando fala, tá? Então, assim, a Nath vai dar um retorno para vocês de vídeo, dizendo fulano ou fulano de tal, né? Você acabou de participar do processo de entrevista, você foi bem nisso, naquilo outro, precisa se aplicar melhor nisso, vale a pena você olhar currículo, vale a pena você olhar isso ou aquilo outro, ou modo de se apresentar, tá? E também, eu acho que depois dessa entrevista, né, todos os candidatos que passarem aqui por mim, os alunos que fizerem esse teste, que quiserem falar mais sobre isso também, fiquem à vontade. Eu acho que a gente está aqui para fazer uma grande troca, né? O recrutador, ele é ponte, né? O nosso papel é fazer vocês chegarem aonde vocês querem. E a gente gosta muito de fazer isso, de quando eu fecho uma vaga, eu falo, nossa, que legal, cara, assim, essa pessoa queria, fechei essa vaga, vai estar tudo certo e bora para a próxima. Então, eu tenho que vender os meus candidatos. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que como eu faço, como que esse candidato precisa se comportar para ele ter mais oportunidades. Poxa, já passou tanto tempo e ele ainda não teve um retorno dessa empresa. Como é que ele pode chegar no recrutador e falar, oi? Porque assim, para quem espera é muito tempo, mas a gente, cara, passa uma semana, a gente nem tá ali, o processo está correndo, a gente está cobrando o gestor, mas para vocês já são uma semana sem um retorno. Como é que ele faz para delicadamente chamar o recrutador e, olha, o processo ainda está em aberto, né? A gente pode se falar um minutinho, você acha que eu fui bem? Então, a gente pode conversar também sobre isso, né? E a intenção aqui é realmente fazer vocês voarem aí o quanto antes. Bom, vamos encerrar com 1h30. Ai, gente, falei demais. Não, mas aqui foi muito, muito bom também, porque até para mim, eu já tô assim, querendo, acho que eu vou tentar uma das vagas, ver se eu consigo receber um retorno, porque é realmente bem difícil e acho que é o que vocês bem falaram, né? O mercado ele não vai dar tanto esse retorno, é uma oportunidade muito boa, mesmo para a gente já começar a se policiar logo no começo. Muito bom mesmo. Atitude, né? Obrigada. Atitude, estratégia para se Não, eu já inserir. estava pensando que tem várias coisas que eu estava fazendo que estava fazendo errado já. E isso que eu tenho, ó, tempos. Falei, Mas isso aí sempre, toda hora a gente olha e a gente fala, isso aqui pode ficar melhor. Não, enfim, muito ótimo, muito bom. Obrigada, gente. E Se é isso, inscrevam, Jaque, olha, então. se inscrevam para a gente fazer entrevista a todo mundo, que eu quero conhecer todo mundo ainda individual, tá? Tô bem curiosa. Então, se apliquem, tem horário para se aplicar, né? Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. Quero muito poder conhecer vocês ainda individual. Maravilhoso. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada, Natália. Acho que isso é uma oportunidade muito incrível mesmo, para eles já começarem com uma base bem estruturada mesmo, para buscar os empregos, para entender como é que é essa dinâmica, porque ela muda, né, decorrendo do tempo, e a gente às vezes fica meio perdido nisso tudo. Sim. A gente vai sempre se atualizando. Quero fazer vocês chegarem muito longe nas entrevistas, tiverem oportunidades para escolher, essa eu quero, essa eu não quero. Assim, nesse nível. Vaga tem, gente. Vaga tem. Exatamente. Então tá, então a gente fica por aqui, né, hoje, essa aulona aí que a gente teve para aprender mais sobre esses processos do RH e a gente tem um pouco mais de estratégia, porque essa é a palavra do dia. Exatamente. Ter mais estratégia na hora da gente fazer as aplicações. Então eu vou convidar todo mundo a continuar seguindo o Ecoteste para mais dicas maravilhosas da empregabilidade no ramo da moda. Boa. Muito obrigada, gente. Um beijo, gente. Até semana que vem. Sigam a gente nas redes sociais. Boa noite, alunos. Se apliquem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.